Beleza, galera? Agora vamos falar aí sobre impedância RL, né? Ou seja, impedância no circuito RL paralelo. Basicamente, o que é a impedância? Não sei se vocês lembram, mas a impedância é o quanto de resistência que a fonte enxerga para o circuito. A gente chama isso de impedância. Quando a gente associa basicamente um resistor e um indutor, tá? A gente vai chamar de impedâncias. Quando a gente tem somente resistor, a gente chama de resistência equivalente. Quando a gente tem apenas indutor, a gente chama de indutor equivalente. Quando eu vou associar um resistor com um indutor para saber o que a fonte enxerga, a gente chama de impedância, que é dada pela letra Z. A gente já viu no circuito RL série. Tá? Como é que eu acho isso no circuito RL em paralelo? Pois é diferente de achar no circuito RL série, tá ok? Para caso geral, tá ok? O cálculo da impedância total, ZT, tá? Que é a impedância total do circuito, de R e XL em paralelo consiste basicamente em vários métodos que a gente tem. Eu vou apresentar um para vocês, tá? Considere um número qualquer para a tensão aplicada VT, pois no cálculo da impedância em funções da corrente, o valor de tensão se cancelam, tá? Pois são os mesmos. Então, basicamente, primeira coisa, eu tenho um indutor e um resistor em paralelo. Qual é a impedância? Primeira coisa, você vai considerar um valor de tensão, tá? Você vai considerar um número qualquer para a tensão aplicada. E aí você vai achar, e eu vou mostrar aqui um exemplo, certo? Essa é a primeira coisa, é considerar um número qualquer para a tensão. Certo? Outro ponto é o valor da tensão, tá? Que é conveniente usar para VT, ou seja, vai considerar um número qualquer, mas um valor conveniente que a gente usa para VT é um dos valores, R ou XL, um valor do resistor, um valor do indutor, certo? Ou seja, independente de qual seja, a gente sempre considerar o valor mais alto. Como assim? Não estou entendendo nada. Basicamente é o seguinte, eu tenho um resistor de 500 ohms e eu tenho um indutor de 200 ohms. Eu vou associar os dois, então eu vou considerar uma tensão, a tensão VT eu vou considerar como se fosse 500 volts, que é o valor do resistor. Ou seja, eu vou considerar a tensão, eu vou escolher uma tensão qualquer. A tensão qualquer, eu posso usar um dos dois valores como tensão, o que for maior. Vai ficar mais claro quando eu fizer o exemplo. Tá? Esse método, o que eu vou mostrar para vocês, é apenas um dos métodos, tá? Entre outros, para calcular a tensão total na fonte. Então, vamos a um exemplo. Qual a impedância ZT de um circuito que tem um resistor de 200 ohms e em paralelo com um indutor de 400 ohms? Ou seja, como é que eu vou fazer essas duas associações de impedância? Primeira coisa, eu tenho um resistor de 200 e eu tenho um indutor de 400, certo? Eu tenho que escolher uma tensão VT para resolver isso, qualquer. É mais conveniente, tá? Eu escolher um dos dois valores para a tensão VT e eu vou escolher o que seja de valor mais alto. Então, XL é 400 ohms, eu vou falar que a tensão VT é 400 volts. É para o cálculo ficar mais fácil, tá ok? Então, eu vou considerar que o VT seja 400 volts. E eu vou desenhar o circuito para vocês entenderem o que eu estou falando. Ou seja, o circuito está aqui, ó. Eu quero fazer a associação, tá? De 200 ohms com 400 ohms e saber a impedância. A gente já sabe que o que você enxerga é isso. Você está enxergando um resistor e um indutor em paralelo. Só que a fonte, ela enxerga o quê? Ela nunca enxerga isso em paralelo. A fonte, ela enxerga somente uma impedância, somente um valor, que é a impedância. Isso aqui é o que a fonte enxerga, isso aqui é o que você está enxergando. Como que eu consigo descobrir o que a fonte está enxergando quando eu tenho um resistor e um indutor em paralelo? Basicamente, vou seguir os passos que eu falei lá em cima. Basicamente, eu vou considerar uma tensão qualquer aqui nesse circuito. Conveniente, tá? É mais interessante a gente considerar essa tensão aí qualquer com um desses dois valores, tá? E a gente utiliza o maior para facilitar o cálculo. Ou seja, eu vou considerar essa tensão VT. Isso não vai importar para o cálculo, tá? Porque ela vai se cancelar, mas é para fazer e para achar de forma mais fácil, que eu acho. Tá? Então o que você vai fazer? Eu vou considerar que a tensão VT aqui, tá? A tensão VT aqui seja de 400 volts, que é o valor do XL, que ele é o maior, tá? É só para questão de cálculo. Então a tensão tá de 400 volts.
Então, nesse caso, como é que eu vou achar aí a impedância? Eu vou achar a corrente IR, então eu vou achar aqui a corrente IR, nesse circuito, IR, com esse valor de tensão, vou achar a corrente IL e vou achar a corrente total. Se eu tiver a corrente total, eu vou saber a impedância do circuito. Então, vou fazer aqui, tá ok? Para vocês verem como é que eu vou resolver isso. Então, vou calcular aqui, primeiro cálculo que eu vou fazer é da corrente IR. Corrente IR, tá? Eu sei que ele tem a tensão total que está em cima dele. Então, vai ser a tensão total, tensão VR, na verdade, tensão VR, dividido pelo resistor. Tá? A gente colocou que a tensão total é 400, então a tensão que está aqui em cima é 400 e aqui em cima também é 400. Então, vai ficar 400 dividido por resistor, que é quanto? 200. Corta aqui, 4 dividido por 2, vai dar 2 ampere. Ok? E agora a corrente IL, que é a tensão VL dividido pelo resistor. Não é resistor agora, perdão, tá? Aqui vai ser XL, tá? Dividido por XL, que é o indutor. Ok? Então, nesse caso, a tensão que tem aqui é a mesma da fonte, que é 400. Eu considerei 400 para fazer esse cálculo, então vai ser 400 dividido pela indutância, reatância indutiva aqui na verdade, tá? Por 400 dividido por 400, corta esse 0, vai ficar 4 dividido por 4, que vai dar 1. Ok? 2 ampere aqui e 1 ampere aqui. É claro, se você olhar, tá certinho, porque eu tenho o dobro de resistência aqui, então aqui eu vou ter mais corrente do que aqui, praticamente o dobro, tá? Agora eu vou calcular a corrente total, que também a gente já sabe calcular, que a corrente total, como é a soma vetorial disso, é igual a raiz, tá? De IR ao quadrado mais IL ao quadrado. Então, a corrente total nesse circuito vai ser raiz de IR ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4, 1 ao quadrado, 1. Então, a corrente total aqui vai ser igual a raiz de 5. Então, a corrente total vai ser 2,24 ampere. Essa é a corrente total do circuito. E agora, com a corrente total, eu calculo, tá? Aí eu consigo calcular a impedância, tá? Vou calcular aqui embaixo. A impedância total, que é a impedância ZT, é lei de Ohm, tá ok? É o que? A tensão total dividido pela corrente, né? Total. Tensão total eu coloquei de 400 e a corrente total a gente calculou 2,24. Resolvendo isso, tá? 400 dividido por 2,24 vai dar 178,6 ohms. Essa é a impedância do circuito, tá? Se você já tiver a tensão do circuito, você usa a tensão. Se você não tiver, escolhe um dos dois valores e coloca o valor mais alto para facilitar o cálculo. Então, tensão aqui, tá? Mas você pode escolher qualquer tensão aqui, beleza? Então, a impedância aqui vai ser 178,6 ohms. Ou seja, tá? No circuito em paralelo, tá? A impedância é calculada dessa forma, beleza? Você está enxergando o circuito com resistor de 200 ohms e o indutor com a reatância indutiva de 400 ohms. A fonte, tá? Ela enxerga esse circuito com apenas uma impedância de 186 ohms. O que é a impedância? A dificuldade da passagem de corrente alternada nesse circuito. Isso aqui é a impedância, tá? Você está vendo isso, a fonte está vendo isso. E aí, como que eu acho isso no circuito em paralelo? É fazendo esse cálculo. No circuito em série, tá? Eu já mostrei para vocês lá como que acha esse valor aqui de impedância quando o circuito está em série. Nesse caso aqui é como faz o circuito em paralelo. Beleza? Então, até mais.